Uma explosão destruiu parcialmente a única ponte que liga a Crimeia à Rússia. Autoridades da península culpam o vandalismo ucraniano. Liman e Kharkiv abraços com a destruição deixada pela ocupação russa. Reunidos na ilha cipriota de Pafos, os países do MED5 pediram um mecanismo europeu de solidariedade em matéria de imigração. Van der Bellen favorito para renovar mandato como presidente da Áustria, segundo lugar por decidir entre a extrema-direita e o candidato antissistema. A explosão deste sábado, que destruiu parcialmente a única ponte que liga a Crimeia à Rússia, provocou a morte a pelo menos 3 pessoas. As autoridades locais culparam o oliganismo ucraniano e nas redes sociais o presidente do Conselho de Estado desta península, anexada pela Rússia em 2014, escreveu que a essência do regime de Kiev e do Estado ucraniano é morte e destruição. Moscovo diz que na origem do ataque está um caminhão-bomba e promete uma investigação. O chefe da Crimeia, nomeado por Moscovo, revelou que os trabalhos de reconstrução vão começar imediatamente e tentou tranquilizar os habitantes da península e os cerca de 50 mil turistas que agora não têm forma de regressar a casa. Sergei Aksionov garantiu que as reservas de combustível são suficientes para um mês e as reservas de alimentos para mais de 2 meses. Apelou a todos os habitantes da Crimeia para manterem a calma e a todos os turistas para serem pacientes. No centro de Kiev há agora uma imagem para celebrar o bombardeamento. Foi maravilhoso. Quando acordei e li as notícias, pensei o quê? Esperava que acontecesse alguma coisa, porque ontem foi o aniversário de Putin, ele fez 70 anos, por isso estava à espera de um presente das Forças Armadas da Ucrânia. E aconteceu. Um pouco com atraso, mas é a vida. Espero que o ditador nos possa perdoar. O ataque à ponte que liga a Crimeia à Rússia é um duro golpe para o Kremlin. A obra, conhecida como a construção do século, foi inaugurada pelo próprio presidente Vladimir Putin. Os moradores de Liman, cidade que foi recuperada há poucos dias pelas tropas ucranianas, fazem fila para comer e para receber ajuda médica. Depois da ocupação russa, há zonas da cidade que não têm eletricidade, gás ou água. Segundo a porta-voz da Administração Regional de Donetsk, Tatiana Ignatchenko, o primeiro problema é que praticamente todos os territórios recuperados estão completamente destruídos, tanto casas como infraestrutura, mas as pessoas precisam, antes de tudo, de apoio psicológico. Poucos dos edifícios sobreviveram sem danos. Moradora em Liman, Tatiana conta que quando a sua casa foi atingida, estava em casa com a filha e caiu na casa de banho. A filha estava no corredor à entrada da casa. Não sabe como não morreram. Em Kharkiv, na zona também reconquistada pelas tropas de Zelensky, os moradores também dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Com uma bandeira ucraniana nas mãos, Oleksandr Konovalov, morador na cidade, diz que aguardou porque esperava o regresso das tropas ucranianas para que os libertassem da opressão da invasiva russa. Os ministros do Interior, Migração e Asilo de Chipre, Grécia, Malta e Espanha reuniram na ilha de Pafos para a 4ª reunião do MED5, o grupo que também conta com a Itália e que reúne os 5 países da União Europeia com fronteiras no Mediterrâneo. Os ministros sublinharam o papel dos seus países como guardas das fronteiras externas do bloco. O ministro cipriota apelou às instituições europeias para que reconheçam os deveres acrescidos atribuídos aos Estados-membros da linha da frente da migração massiva. Defendeu um mecanismo de solidariedade eficaz, previsível e obrigatório que reflita as necessidades no terreno. O MED5 considera que, num contexto de guerra e de instabilidade na vizinhança alargada,
as fronteiras externas da União Europeia devem ser protegidas de ameaças híbridas. Para o ministro do Interior de Malta, o impacto da guerra e o aumento dos preços dos produtos básicos resultaram numa nova vaga de migrantes económicos. As pessoas estão a morrer à nossa volta, uma tragédia depois da outra, do Líbano para o Atlântico, sublinhou Byron Camilleri. O representante de Espanha disse que os países do sul da Europa sabem que nenhum sistema pode funcionar se o fardo da responsabilidade continuar a recair quase exclusivamente sobre os países da primeira entrada. Considerou que os acontecimentos dos últimos meses devem tornar esta realidade cada vez mais clara para todos os Estados-membros da União Europeia. O repórter da Euronews diz que desde 2015 até agora os países do Sul receberam fundos significativos para gerir o grande número de refugiados e migrantes que recebem. No entanto, muitos acreditam que este dinheiro foi dado para que o Sul possa ser transformado numa grande prisão onde as pessoas chegam e ficam encurraladas. O MED5 argumenta que este é um desafio comum e que todos os países devem assumir responsabilidades. Mais de 6 milhões de austríacos são chamados a escolher o novo presidente este domingo. O atual chefe de Estado, Alexander Van der Bellen, recolhe a maioria das intenções de voto. As sondagens deixam, no entanto, margem para uma segunda volta. A campanha de Van der Bellen foi buscar trunfos até ao estrangeiro. Arnold Schwarzenegger, austríaco e naturalizado nos Estados Unidos, onde foi governador, enviou uma mensagem de vídeo para o último comício. Com um chapéu de tirolês, diz que apoia Van der Bellen a 100%. Populares e sociais-democratas não têm candidatos próprios ao Palácio de Hofburgo na corrida presidencial. Em segundo lugar, nas intenções de voto, aparece o representante da extrema-direita, Walter Rosenkranz. Está seguido de muito perto por Dominik Vlasny, conhecido por Marco Pogo. Este comediante, cantor e médico, foi o fundador do Partido da Cerveja e recolhe o apoio dos que criticam o sistema. Marco Pogo, o candidato da sátira, tem 12% das intenções de voto, apenas menos 4 pontos que o radical de direita Rosenkranz, dentro da margem de erro que deixa em aberto o segundo lugar. Há 6 anos, a noite eleitoral terminou sem vencedor declarado. Já na segunda volta foi o voto por correspondência que ditou o vencedor. Van der Bellen perdeu nas urnas, mas chegou à vantagem nos boletins enviados por correio, derrotando a extrema-direita. 6 semanas antes do início da competição, o troféu do Campeonato do Mundo de Futebol passou por Paris e foi recebido por antigos jogadores da seleção francesa que ganhou o título em 2018. A taça, avaliada em mais de 100 mil euros, tem quase 40 centímetros de altura e pesa cerca de 6 quilos. Berlim recebe a 18ª edição do Festival das Luzes. Como é tradição, os locais mais emblemáticos da capital alemã enchem-se de espetáculos de luz e cor. Este ano, o tema é a visão do nosso futuro, o que na prática significa mais espaço para a arte e menos uso da eletricidade. A Comic Con de Nova Iorque está de volta depois de uma pausa por causa da pandemia. Espera-se que a convenção atraia cerca de 200 mil visitantes até domingo. Este ano, um dos grandes destaques é o encontro dos fãs com os atores do filme Regresso ao Futuro. Autorretrato, ou O Semeador, ou a famosa Cesta de Limões. As obras de Vincent van Gogh vão estar expostas a partir deste sábado no Palazzo Bonaparte, em Roma, Itália. É a primeira vez que estas pinturas viajam para fora do país onde foram criadas, nos Países Baixos. Francesca Villante, a curadora da exposição, diz ter selecionado estas obras por serem os primeiros trabalhos do artista neerlandês, pintados a partir de 1881, antes de viajar para Paris. Ao todo, são 50 as pinturas assinadas por Van Gogh. O Velho Triste pode ser apreciado, a paisagem com feixes de trigo e lua crescente também até março do próximo ano. Obras históricas acolhidas por um museu também ele histórico, que data do século XVIII.